tarde para você que segue com a gente o Falando Nisso. Hoje o programa tá muito legal e vamos aprender juntos. A gente vai entender quais são as principais doenças raras, né, amiga? São doenças que até o nome são diferentes pra gente. Então a gente vai entender junto a Vale Infusões os tratamentos, como que funciona o diagnóstico também. Claro que a gente vai ter sorteio hoje para quem participar do programa, um par de convites do Cinemark. Então você manda a perguntinha pelo WhatsApp e fica antenado nas nossas informações. O Falando Nisso está começando. E no estúdio vamos cuidar da nossa saúde juntos com a Vale Infusões. Tem os destaques da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 26 de março, Falando Nisso começou. Estava me divertindo aqui com a Águida, porque essa mensagem tem a ver com algo que a gente conversou durante a semana, tá bom? Que chega a ser até engraçado, pensando assim de primeiro, mas faz sentido. A gente precisa aprender a usar aquele sentimento, vou colocar aqui de raiva, mas sabe aquela coisa que vem impetuosa, que ferve o sangue? A gente tem que aprender a usar isso ao nosso favor. Pois é, olha só, ela pode te impulsionar, gente, a conquistar novas oportunidades. Então, a gente pode pegar aquela energia, não a raiva ou aquele sentimento que a gente não gosta de ter, mas aquela energia forte e direcionar para alguma coisa do bem, para você melhorar a sua vida. Na internet o pessoal fala assim, ai, fui treinar hoje na força do ódio, sabe essas coisas assim? É isso aí. É tipo isso, sabe? A gente aproveita, ou até às vezes alguma coisa que a gente escuta, que não é bacana, assim, então você acha isso de mim? Vou te provar o contrário, sabe? Aí você reverte pro seu bem, né? Boa! É isso, tá bom? Reflita. Vamos então agora falar sobre os nossos sorteios. Gente, tá chegando o dia, tá bom? Daqui a pouquinho o Lucas fala pra você. Mas vamos lá, são 2 sorteios muito legais. O primeiro é uma escova elétrica chiquérrima. Um presentão da Ortovip pra você. Essa escova aí, eu adoro esse vídeo, amigo. É bonita, é chique. Nossa, mostra, né? Tudo que vem nessa escova. Gente, se não ficar com o dente limpinho, se não for com essa escova, aí, aí é melhor você ir na Ortovip mesmo. É verdade. Ver o que tá acontecendo, viu? Tem um outro kit também para o seu bichinho de estimação, um presente da Polipet. Tem várias coisas bacanas aí. Sexta-feira agora, então, já é o sorteio, tá bom? Então, lembrando que esse kit da Polipet, quem for sorteado, precisa vir retirar aqui na nossa sede, na TV Band Vale. Tem que seguir o passo a passo que você encontra no nosso Instagram, que é onde as fotinhas estão postadas. Vou voltar aqui pro vídeo, porque essa escova do Ortovip, quem leva, quem for sorteado, precisa ir lá na Ortovip, fica no Jardim Esplanada, em São José dos Campos, para retirar, fazer um registro e uma foto com o Dr. Otávio. Bem legal, boa sorte para você que participar. E aí você também pode participar hoje do programa mandando a sua pergunta. Não esqueça de colocar hashtag Falando Nisso, que a gente vai sortear um par de convites para o cinema, tá bom? Para o Cinemark. Então, no final do programa, a gente faz o sorteio ao vivo para você. E hoje, um assunto que a gente precisa trazer aqui, até para trazer mais conhecimento, falar mais sobre doenças raras. Na tela, por favor, a enquete. Vamos lá, então. Você conhece alguém com algum tipo de doença rara? Alguma doença rara, né? Hashtag sim, hashtag não. Eu, particularmente, eu não conheço, pelo menos acredito não conhecer. A gente vai entender quais são as doenças raras também. Tem algumas que são mais comuns, né? Até ajuda para você participar, que às vezes você nem... É tão raro que a gente nem sabe o nome da doença, né, verdade. gente? Então é o seguinte, você pode mandar pra gente sua perguntinha. A Águida comentou do sorteio que a gente vai fazer. Junto à Vale Infusões, a gente vai comentar sobre as doenças raras que afetam uma parcela significativa da população, embora individualmente sejam um pouco incidentes, segundo o Ministério da Saúde. Uma doença é considerada rara quando acomete até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso, então estima-se que existam, olha só, entre 6 e 8 mil doenças raras conhecidas no mundo. Cerca de 80% delas têm origem genética. Por isso é importante a gente falar aqui, né? Como que é o seu passado, como que são os seus antepassados. Então, 80%
tem relação à genética. Então a gente conversa sobre esse assunto com a médica geneticista, parceira da Vale Infusões, a doutora Manuela Galvão. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia, obrigada por me receber aqui. Bom dia não, né? Boa tarde. Aí se não comeu ainda, é bom dia mesmo. A gente brinca aqui isso aqui. Almoçou, boa tarde. Obrigada por me receber aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho de doenças raras, esse assunto que ultimamente está muito falado. A gente passou por fevereiro, que é o mês raro. É o mês das doenças raras. Ele é raro porque dentro de 12 meses ele tem 28 ou 29 dias, né? E estou aqui à disposição para ouvir qualquer pergunta. Perfeito. Doutora, até para a gente ajudar o pessoal de casa a entender o nosso tema de hoje, a gente colocou aqui numa arte as doenças raras mais conhecidas. Estão aqui, ó, fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne, ou Duchenne, como que a gente fala? Duchenne mesmo, esclerose lateral amiotrófica e lúpus eritematoso sistêmico. São nomes que a gente até já ouviu na internet falar, mas essas são as que a gente pode conversar hoje. Tudo bem, doutora? Vamos pensar, então, o que caracteriza uma doença rara? Então, o que caracteriza a doença rara realmente é a incidência. Como vocês falaram, a cada 2.000 pessoas, uma pessoa cometida. Então, você tem essa questão da incidência, que é o que vai caracterizar a raridade. A gente tem, como vocês também falaram, são cerca de 6 a 8 mil doenças raras. 80% são de etiologia genética, mas elas podem ser de etiologia autoimune, de etiologia reumatológica. Então, e infecciosa, inclusive. Existem doenças raras que são infecciosas. Então, como nós temos é um grupo amplo, a gente... mas qualquer médico pode saber. Sim, qualquer médico pode ser responsável por um paciente de doenças raras, mas o geneticista, ele é meio que o médico raro, é o médico da doença rara. São 80% das doenças raras são genéticas. Então, a gente está aqui, a luta, né, como médico geneticista, é fazer que o raro não deixe de ser raro, porque não tem como mudar isso, mas que seja ao menos conhecido. Porque às vezes o médico lá da ponta, né, o médico lá da UBS, nunca teve acesso àquilo, nunca viu aquilo. Então, ele não sabe para quem encaminhar, o que fazer, o que pensar quando vê uma doença com manifestações sistêmicas inespecíficas, que ele não consegue dar um nome àquilo, mas saber pelo menos para quem encaminhar e o que fazer. Não necessariamente dar o diagnóstico, mas pensar, isso pode ser uma doença rara, vamos encaminhar, entendeu? Vamos então, passo a passo, para que a gente possa entender pelo menos um pouquinho sobre as 4 principais doenças raras. A primeira delas é a fibrose cística. E o que seria então, doutora? Então, fibrose cística também pode ser conhecida como mucoviscidose. É uma doença que ela causa a mucosa dos pacientes, ela é mais espessa e aí acomete a questão gastrointestinal, pulmão. Então, o paciente tem uma flora bacteriana que ela é diferente das outras pessoas. Certo. E é interessante falar que pacientes com mucoviscidose ou fibrose cística, eles não podem ter contato com outro paciente de fibrose cística, porque eles têm floras bacterianas diferentes e a flora bacteriana de um pode afetar muito gravemente o outro. Nossa, então, são doenças, é uma doença potencialmente grave. Hoje a gente tem tratamento específico. Na Vale Infusões, a gente tem paciente, não tem paciente na Vale Infusões, mas se surgir um paciente, a gente pode conseguir, entendeu? A gente pode conseguir a medicação. Mas existe tratamento hoje em dia e o que é mais interessante é que é uma doença que é prevista no teste do pezinho. Olha, então, é importante a gente falar sobre isso também, né? O diagnóstico precoce, ele é muito importante. Né? Na verdade, em todas as doenças raras é muito importante o diagnóstico precoce. Perfeito, então a gente entendeu essa primeira. A segunda que a gente pode também explicar um pouquinho para o pessoal de casa entender é a distrofia muscular de Duchenne. O que seria isso daqui? Então, a distrofia muscular de Duchenne é uma distrofinopatia. É uma doença que afeta basicamente os músculos. Então, a criança, geralmente, são meninos.
é ligada ao cromossomo X, são meninos, e eles podem acometer meninas também, mas em geral são os meninos, e acomete no que acomete a musculatura, o menino ele pode ter, já desde o início, já desde os primeiros passos, quedas constantes e dificuldade de subir escada, e isso vai se agravando com o tempo, até que o menino pode se tornar cadeirante e ter uma parada da musculatura respiratória, doença grave, com óbito precoce, principalmente nos meninos. A herança ela é herdada muitas vezes pela mãe, porque como é ligada ao cromossomo X, é a mãe que leva o X aos meninos. E as mães muitas vezes são assintomáticas, mas é interessante que se luta hoje em dia por ter o CPK, que é um marcador muscular no teste do pezinho também. Não tem ainda, mas seria muito uma alto, luta. indica. Seria muito alto. Ele indica, assim, ele dá... O teste do pezinho, ele é um teste que ele é para você fazer uma triagem, né? Então, quando você tem um marcador aumentado, você vai buscar. Não necessariamente pode ser isso, mas ajuda, né? Para quanto antes você dar o diagnóstico, antes de conseguir tratar. E hoje em dia tem tratamento também específico. Gente, a doutora, ela é parceira da Vale Infusões e a gente deixa para você o contato da clínica, para você que precisa passar por tratamentos, inclusive, gente, é um centro de terapia imunológica especializada em doenças autoimunes, tá bom? Diagnósticos e tratamentos também. E aqui tem todos os assuntos que a Vale Infusões trata. A gente vai falar ainda sobre o lúpus, logo mais no próximo bloco. E para você que quer participar com a gente do programa, deixando o seu depoimento ou fazendo uma pergunta, coloque a hashtag falando nisso, que a gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o cinema, tá bom? Só você mandar perguntinha, tá bom? A gente sempre fala que aqui não tem pergunta errada, toda pergunta é válida. Participe com a gente, a nossa intenção realmente é te ajudar. Bora para a nossa notícia, até para você refletir um pouquinho. Novas plataformas de inteligência artificial surgem como forma de lidar com questões emocionais. Pois é, mas especialistas também alertam que essa tecnologia não substitui o acompanhamento psicológico com os profissionais. Todo mundo tem um momento em que precisa de um ombro amigo. Eu vou ver aqui se a Vivi está disponível. Vou mandar uma mensagem. Vivi, estou chateada com uma amiga. O que eu faço? Quem responde é uma assistente de inteligência artificial. Diz que a chateação é normal e sugere buscar uma conversa aberta para entender o ponto de vista da amiga. O diálogo continua com conselhos e reflexões. Outra ferramenta parecida foi a escolha da Ida para conversar. Ela se sentiu amparada quando o único filho foi morar sozinho. Tem momentos que não tem ninguém de amigo, né? E você precisa conversar com alguém, você precisa, né? E ela te dá umas referências. Então você fala, eu tô sozinha, queria ler um livro que falasse sobre solidão. Ela te dá a lista de livros, né? A Ida conversa com a inteligência artificial, principalmente à noite e aos fins de semana. Ela está lá 24/7, 7 dias por semana, para fornecer um suporte emocional. Entra justamente para isso, incentivar as pessoas a buscarem ajuda profissional quando necessário. De acordo com o levantamento feito aqui pela Sala Digital da Band, as buscas por terapia com inteligência artificial não param de crescer. O interesse em 2024 foi o triplo do de 2023 e este ano segue essa tendência de alta. Para os especialistas, essa é uma prática que tem que ser vista com cuidado. Pode ser um complemento, mas não substitui a psicoterapia. Segundo esta psicóloga e pesquisadora da PUC São Paulo, essa tendência é preocupante. Ele vai só te acolher ali de alguma forma e te falar aquilo que você quer ouvir. Mas ela não vai solucionar o seu problema. O que vai solucionar o seu problema é o entendimento dele. E isso só vai acontecer num processo terapêutico com outro ser humano. É interessante, né? Eu tenho amigos, eu particularmente não uso ainda tanto, mas eu tenho amigos que conversam com o chat GPT e quando você faz o cadastro, tudo certinho, ele começa a entender quem é você. É muito interessante. E responde de uma maneira
Tipo assim, Parece uma pessoa. vamos supor assim, ó, oi, bom dia. Aí vai responder assim, bom dia, Águida, como que está? Ela está bem? Pergunta sobre você. É absurdo. E eu acho que isso está fazendo as pessoas entenderem um pouquinho errado. Para que serve essa ferramenta? Então, é um alerta mesmo. É isso aí. Porque quer conselho, gente, pede para a mãe, para o pai, pede para quem você ama, tá? O ChatGPT não é para isso, especialmente para a saúde mental. Pois é, nada substitui o contato físico e as pessoas que nos amam de verdade. Por fisicamente, né? No tato, né? Com certeza. No próximo bloco, então, a gente volta falando mais sobre doenças raras com a Vale Infusões. Não sai daí que a gente já volta com as fofoquinhas do dia. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simples. Estamos de volta, 1h18 agora. Imagem muito bonita, né? Céu tá nublado, mas olha que gostoso. Um tempo mais fresco e também bem tranquilo em Ilhabela. Nesse momento, 27 graus de temperatura é a máxima para hoje, tá? Pelo que a gente está vendo aqui, na previsão do tempo, vai ficar assim, o sol não vai aparecer. Mas para amanhã, que legal, uma quinta-feira bem ensolarada na nossa região e também no litoral norte, aí em Ilhabela. A gente volta aqui no estúdio falando sobre doenças raras e a enquete de hoje, a gente tem a seguinte pergunta para você participar com a gente pelo WhatsApp, ó, que está aí para você. Você conhece alguém com alguma doença rara? No próximo bloco, a gente mostra o resultado e aprende também junto, né, amigo, com a Vale Infusões. O que é legal, gente, você pode fazer então sua perguntinha, mandar pra gente a sua dúvida ligada ao assunto, que a gente vai presentear uma pessoa com um par de convites. Então, manda a perguntinha com o hashtag falando nisso, tudo juntinho, porque a nossa convidada que vai responder é parceira médica da Vale Infusões, geneticista Manuela Galvão. Eu acho, doutora, que você é a primeira geneticista que a gente recebe no programa. É verdade. Estamos muito honrados com isso, viu? E tem perguntinhas agora também, direto do Açaí Colinas, para a doutora. Vamos lá. Gente, encontrei aqui a Luciane, que pelo visto saiu da academia há pouco tempo, está fazendo compra e gosta de cuidar da saúde. A Luciane, inclusive, já fez uma cirurgia bariátrica, né? Sim, mudei completamente o meu comportamento com relação à saúde, né? E sempre estou buscando uma alternativa para me tratar e me cuidar da minha saúde. E legal que a tecnologia ela tá aí para trazer isso para a gente, mais alternativas para a gente ter realmente uma vida melhor, né? Exatamente. Vamos entender então como a tecnologia pode ajudar também pacientes que têm doenças raras. E aí, doutora? Então, primeiro que a gente teve o sequenciamento do genoma humano, então isso já foi... Explica né? o que é isso, só pra gente O entender. genoma... É que a doutora é normal, né? Bem, Mas a gente tem o DNA e o DNA, ele é composto de exons e introns, né? Isso é muito complexo da genética, mas o genoma humano consiste em todo o material genético
dos seres humanos. Então, quando a gente consegue sequenciar o material genético, a gente consegue ver o que está dentro da normalidade e o que é mutação que pode causar doença. Então, a partir daí, a tecnologia já propiciou para a gente conseguir diagnosticar coisas que talvez a gente ficasse na dúvida clinicamente, entendeu? Então, hoje a gente tem acesso a exames de forma clínica, né, de forma acessível, são caros ainda, mas de forma mais acessível cada vez mais para a população, que podem fechar diagnósticos. Então, isso facilita não somente no diagnóstico, facilita no tratamento, que você não trata o que você não tem diagnóstico. Então, tanto no desenvolvimento de tratamentos específicos, como também, hoje, vocês estavam falando da inteligência artificial, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam, por exemplo, criando, existem máscaras que você pode tirar uma foto do paciente e adicionar alguns sintomas, é um aplicativo, você adiciona alguns sintomas a esse aplicativo e ele pode sugerir possíveis diagnósticos. Então, é um aplicativo que eu conheço desde 2017, se eu não me engano, mas cada vez está melhor, porque cada vez a inteligência artificial está melhor. Não vai tirar o emprego da gente, mas facilita para, por exemplo, médicos que não são geneticistas, Sim, entendeu? Para a população mais leiga. Então, ajuda. E outra coisa que ajuda é a própria ferramenta de busca de outros colegas profissionais, do próprio paciente, né, que fica curioso, que vai atrás de terapias alternativas, de terapias que saíram, que estão em estudo lá nos Estados Unidos ou estudo na Itália, então, para dar novos tratamentos para os pacientes, entendeu? Então, isso, a gente está cada vez mais conseguindo terapia gênica, surgindo, né, novas terapias-alvo. Isso está cada vez mais importante. Perfeito. Doutora, daquela listinha que a gente mostrou, das 4 doenças raras que a gente está destacando aqui, por serem as mais conhecidas, vamos comentar a esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA. Essa, se eu não me engano, eu já vi muita campanha na internet, né, falando sobre a doença. Vamos explicar o que ela é. É uma doença do neurônio motor. É uma doença que ela vai acometer o neurônio motor e ela é progressiva. Então, a gente precisa de movimentação para mover os músculos normais, mas a nossa respiração também depende de músculo. Então, ela pode começar em membros superiores ou inferiores, mas você tem um acometimento muscular motor e ela progride até ser um acometimento muscular respiratório. Então, acontece, né, no final do curso da doença, pode acontecer um encarceramento. O paciente está consciente e, ao mesmo tempo, ele não consegue se movimentar, não consegue falar, não consegue se mexer e interagir com o ambiente. Então, é um prognóstico triste, mas que temos cada vez mais tratamento, investindo-se em tratamento e investindo-se em pesquisa sobre. Então, existem terapias que podem ajudar, o uso de BiPAP, existe uma medicação chamada Reluzol, que é amplamente feita nos pacientes, e as medidas que a gente consegue fazer clinicamente, fisioterapia, a fono. Então, basicamente isso, para atrasar o curso da doença. E aí, a última doença rara que a gente traz aqui como uma das principais é o lúpus eritematoso sistêmico. Doutora, esse é um tipo de lúpus? A gente pode colocar assim? São vários. A gente tem, o lúpus, ele pode ser sistêmico ou pode ser cutâneo. O lúpus sistêmico é uma doença autoimune, né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune. Ele acomete qualquer órgão, pode acometer alguns alvos, como o rim, como o coração, como o sistema nervoso, articulações, os pacientes sentem muitas dores. Geralmente acomete mulheres, a incidência em mulheres é muito maior do que em homens. E o diagnóstico ele é dado basicamente por marcadores autoimunes que se vão vendo junto com os sintomas, né? Quem trata muito, né, são os reumatologistas, eles tratam doenças autoimunes, e é uma doença que
o paciente consegue conviver tomando as medicações, consegue conviver com ela de forma tranquila, relativamente, tomando as medicações, mas que é uma doença que do nada pode... Ataca. Do nada pode piorar. Então, tem que sempre estar atento. E ela tem muito a ver com fatores ambientais, fatores emocionais, exposição solar, exposição a cigarro, outras coisas. Então, é o que a gente chama de doença autoimune, mas ela é multifatorial. Ela tem um fundo genético também, então tem que se tomar... O paciente meio que tem que se blindar, principalmente a parte psicológica, né? E o ambiente que ele vive, para conseguir viver com a doença da melhor forma possível. Olha, doutora, a gente escuta um pouco falar dessas doenças, nosso coração fica apertado até de preocupação, né? Pensando nas pessoas que passam por isso também, o que traz um pouco de consolo para a gente, saber que a Vale Infusões, aqui na nossa região, pode ajudar, seja quem for que tem esse diagnóstico. Então, eu vou passar agora o site da Vale Infusões, que é um centro de terapia assistida especialista no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes. Aqui também no site, Gu, tira só um pouquinho para mim, obrigado. Você consegue entrar pelo WhatsApp aqui, ó, tá vendo esse verdinho? Você clica aqui, consegue marcar sua consulta. Tem informações também sobre convênios, sobre quem pode também fazer a consulta com eles. É só você acessar valeinfusões.com.br. Lembrando que você que manda perguntinha pra gente, concorre um par de convites para o Cinemark. Tem alguma dúvida ligada ao assunto? Pode mandar no nosso WhatsApp com o hashtag falando nisso e você participa com a gente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar mais sobre doenças raras. Vamos falar sobre o diagnóstico, a questão do teste do pezinho, o quanto ele é importante, tá bom? E também tem a sua participação, pode mandar a sua pergunta. Agora a gente vai dar uma olhada em como ficam as temperaturas com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Teremos uma tarde com bastante nebulosidade aqui no Vale do Paraíba, ainda pela atuação de instabilidades atmosféricas, mas já não temos previsão de chuvas expressivas em nenhuma das nossas cidades na tarde desta quarta-feira, portanto, predomínio novamente de tempo firme aqui na nossa região. As temperaturas máximas não passam de 26 graus em Arapeí, 25 em São Bento do Sapucaí e também em Caraguatatuba, e em Taubaté os termômetros chegam até 30 graus. Na tarde de hoje, teremos predomínio de tempo firme em várias cidades, como em Cruzeiro, 27 graus, 29 em Jambeiro e 27 também em Ubatuba. Falando ainda sobre o litoral norte, teremos uma tarde de mar calmo. Em São Sebastião, ondas de até 1 metro de altura e rajadas de vento que não passam dos 20 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. A Aline vai falando da previsão do tempo e aqui no estúdio já esquenta, Aline, porque a gente já começa a fazer as nossas fofoquinhas. Nossa, o negócio tá quente aqui, né, amiga? A Lê Garcia chegar agora, então, e trazer pra gente o que é destaque na web. Na web, não aqui, né? Não aqui, Na Esse web. aqui é em off. Boa tarde, gente. Boa tarde pra você de casa também. Gente, vamos falar de uma situação que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque uma humorista muito conhecida, a Nikki Glaser, estava num podcast junto com a... Vou ver se eu vou falar certo. Gwyneth Paltrow. Isso. Nossa! Ensaiei antes. Conseguiria falar. Gwyneth Paltrow. Ensaiei antes de entrar. Que fez papéis conhecidos como a mulher do Homem de Ferro, em Shakespeare Apaixonado, enfim. Elas estavam juntas, essa é a Nick, que estava Foi a que roubou o Oscar da Fernanda Montenegro, pra quem não lembra. E com vestido rosa ainda, e depois... exatamente, essa pra quem mesmo, não lembra, tá, foi essa. Mas a Nick revelou como é que funciona o Tinder dos famosos, que é um aplicativo existe? Exatamente. Que da hora. Que é um aplicativo exclusivo só para quem é famoso. Deve ter alguns critérios, né, que eu não sei explicar. Eu acho que é alguns dinheiro, critérios tá, para gente? você poder entrar, inclusive. Tem que ser milionário para entrar. E aí ela disse que Só por convite milionário, é isso. É que eu já pesquisei esse aplicativo. Então a gente tá fora. Eu tentei entrar, tô brincando. Ainda bem que somos todos comprometidos. Amigo. É brincadeira. Ainda bem que somos todos comprometidos e não precisamos entrar no Tinder dos famosos, não é mesmo? Porque senão a nossa conta bancária ia agir contra nós. Mas enfim, Nick entrou lá no aplicativo dos famosos. Que legal, e ela... né? Adorei. E ela tava revelando como é que funciona e as personalidades que ela encontrou. Nossa! Um deles, a gente viu as fotos aí já, foi o Ben Affleck, que inclusive teve um relacionamento lá atrás com a Gwyneth Paltrow. Não sabia. Nossa, ele pegou todo mundo já, esse homem. Nossa, faz já um deve ter tempão. passado o rodo, Nossa, né? Eu, se eu tivesse ali, não queria pegar ele, não. Todo mundo já pegou. Ai, será? Eu não vou falar nada.
Que olha esse homem, gente. Eu tenho um pouco de Aí, ó, antipatia falou por nele, ele. tá aí. Ai, pois é. E aí ele foi um dos que ela encontrou, tentou dar match, mas não rolou match. E o outro foi o Garfield, o Andrew Garfield, que é, né, também fez Homem-Aranha. Fez Homem-Aranha, Ah, verdade. sei, Que ah, é um- aquele carinha de bom moço? E que é um fofinho, assim, Sim. né? Um simpático. A Águida não é. Não, eu não ia dar match com ele, não. Simpático, mas eu acho que eu também não daria match com ele, não. Você daria? Não. Também não. Não. O Ben Affleck sim, mas Você ele que tá não. em casa, moça. Conta que tá pra nos gente. assistindo, Olhando essa mulher. foto. É, E aí? estamos analisando. Daria, olhando o match é o fixamente. quê? O coração? É quando dá. É Gente, que nem eu nunca Tinder, entrei sabe quando é Provavelmente Tinder? sim. Não, nunca usei. Você põe assim, ó, sim, mercado. aí a outra pessoa põe sim, dá match. É. Aí eles põem você pra Você conversar. pode, E esse aí pode também? passar Credo, por... é o É mesmo. o mesmo. Ah, nossa, Aquele tá gente, melhor. não, mesmo. Tadinho do Andrew. Ih, Andrew, ó, tem duas aqui, ó, que nem... Não, mas eu adoro ele como artista, acho ele um bom moço, Sim. mas match fica Match pra outra não. vida, talvez. Com Não, ela mesmo? daria, gente. Bonita. Maravilhosa, né? E ela é muito linda. engraçada, E ela é eu muito adoro. engraçada. Então ela no podcast ontem... Meio pesada, mas eu gosto. Não, Ela fala umas apesar de- besteiras, coisas, né? né? Nossa. Mas Dá ela até revelou, vergonha. né? Não, ela é maravilhosa. Eu super gosto. Adoro. Super e revelou legal. como funciona o Tinder dos Adorei famosos. isso dela, Estamos né? fora, gente. estamos fora. Mas Não falou tudo mais bem. nada de quem tá lá também? Não, falou desses Todos os dois, dois. falou Ah, que desses dois. pena. Mas disse que viu muitos rostinhos conhecidos lá. Inclusive nossa. tentou dar match em outros, mas enfim, a vida caminhou de outra forma. Vida que segue. Agora falando um pouquinho mais sério, Vamos. foi aprovada na Câmara dos Deputados a lei que protege os direitos da criança de proteção em relação a bens, a dinheiro, que foi inspirado na Larissa Manoela. A gente Olha. lembra, né, que teve toda uma confusão com a família, infelizmente, da Larissa Manoela em relação aos bens materiais, em relação ao dinheiro com os pais. Houve até um rompimento e foi aprovada na Câmara dos Deputados essa lei que permite que a Justiça restrinja esse acesso dos pais. Que seja se eu ganho dinheiro, eu tenho, pode ser que eu não saiba exatamente como usar, mas quem vai decidir sou eu. Olha Então, só. já que ganhou dinheiro, quem trabalhou foi ela, o dinheiro permanece com o adolescente. Então, entra aí essa mudança no Código da Criança e do Adolescente, né, Muito legal, né? nessa questão burocrática, justamente para proteger crianças e adolescentes que trabalham, Ela, que no se caso, esforçam. perdeu muito dinheiro, não foi? Eu tô Muito tentando dinheiro. lembrar aqui. E não é nem só a questão do dinheiro, claro que o dinheiro é muito importante, mas são pais, né? É Era isso aí, eu acho que foi o pior, né? Dolorido. relação Como familiar. será que tá isso que eu tava pensando? O relacionamento deles, eu não tô por dentro. Ela não sei. posta mais nada com Não. eles. Ela Não. conversa Aparentemente com é os pais, distante. com a mãe. Eu acho que tá distante. Sabe que eu lembrei do Chitãozinho Chororó, do Chororó, que diz que ele com a esposa seguraram o dinheiro da Sandy Júnior até os 18 anos de idade. Eles não mexeram no dinheiro. Eles não mexeram Olha no que dinheiro. gracinha. Nossa. E Ai, era são muito demais. dinheiro, né, gente? É. Porque Sandy Júnior começaram pequenininhos Que gracinha. e estouraram durante a adolescência. Então era muito dinheiro, né? Muito. Isso. Juros sobre juros, hein? Foi muito vezes muito. Pois é, dava até pra entrar no Tinder dos famosos. A Águida, gente. Nossa, ela a era Sandy amiga ia da ficar- Sandy. Que ela gravava, Conhecia, não era ela amiga? gravava a série. É, gravava a série lá. Gente, que isso? É, Que eu não você sabia sabia? disso. Ela aparecia até Pena na que já- vinheta de abertura. Foi. A Águida com um caderninho, né, amiga? Eu tenho episódios, eu vou assistir, eu tenho Você vai episódios ver onde gravados Você em tem? VHS. Nossa na casa senhora, dos meus eu tô lá, pais. você vai ver. Do Depois lado eu vou do te Júnior. mostrar. Sempre colocava ela perto do Júnior, porque Lógico, ela é né? bonita, Isso que eu ia deixava a falar. loirinha assim, ó. Belíssima. Gente, eu vou assistir, vou trazer as fitas aqui pra gente ver. Aqui, Pra ó. gente identificar, pra você, olha, eu ali. Que belezinha. Mas Sandy e Júnior poderiam entrar no time Vai dos ser famosos. legal. É, com tanto que ganharam, né? É verdade. Dinheiro, né, gente? A Mas pergunta é é, você daria match com a Sandy ou com o Júnior? Ou com os dois? Ou com porque os hoje em dois, dia, né? né, gente? Sandy Ou com os Júnior. dois? Tá tudo certo. Sandy é a mesma pessoa, não? É, Sandy Júnior. Eu sou fã, não falo, não tô brincando, mas eu sou fã, muito fã. Ainda. Obrigada, Imagina, viu? eu que agradeço. Até amanhã. Gente, vamos pro intervalo, uma pena, né? Esse bate-papo aqui tava muito alegre. Mas a gente conversa também com você sobre a previsão do... Ah, não, gente, a gente já viu a previsão do tempo. Sim, sim. Tem mais notícias, tem também mais informação sobre doenças raras e a sua participação aqui, tá bom? Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa. De volta a imagens de Campos do Jordão, que está nublado neste momento, sem previsão de chuva para hoje. Máxima de 22 graus, neste momento 21 graus. Um beijo para você que acompanha o programa e está na Serra também. Que delícia, aproveite esse friozinho gostoso de Campos, né? Especial do Comerciante Açaí. Por que você escolhe o Açaí, comerciante? O Açaí é o melhor lugar para você comprar tudo que precisa e economizar. Em especial temos ofertas então para o Açaí Caraguá, Serra Mar Shopping e também do Açaí Colinas em São José dos Campos. Vão até sexta-feira agora. Tudo isso aqui de oferta, vou destacar algumas para vocês, mas até sexta-feira. Por exemplo, a farinha de trigo tradicional Dona Benta, o pacote de 1 quilo está R$ 4,79 cada. Você, comerciante, levando aí 10 pacotes, cada um sai por R$ 4,59. Deixa eu descer aqui, porque tem a Nutella. Esse daqui, gente, é o pote de 650 gramas, aquele grandão. Está R$ 39,90. Tem o chocolate branco também para cobertura, Prêmio Mavalério. Esse daqui, gente, ele está R$ 23,90. Lembrando que tudo para Páscoa você encontra no Açaí. Tudo para Páscoa você encontra no Açaí, para você fazer também o ovo de Páscoa que você quiser, o bombom, e ter muito lucro. Vale a pena dar um pulinho lá. Olha o queijo tipo mussarela, Suzura, está R$ 31,98 a peça o quilo. Preço excelente também. A coquinha ou refrigerante aqui do lado, o Guaraná, R$ 1,89, levando 12 unidades, R$ 1,69. O Guaraná, R$ 1,35, 12 unidades, R$ 1,15. Esse daqui é aquele PET 200 ml, o caçulinha. E eu vou terminar aqui destacando também o papel higiênico folha dupla neutro neve. O pacote com 4 rolos, R$ 7,99, levando 3, R$ 6,99. Açaí Caraguá, Serra Mar Shopping e o Açaí Colinas em São José dos Campos. Tem tudo que você precisa para economizar, inclusive também você, amiga nossa, dona de casa, que quer abastecer sua despensa, estacionamento coberto, seguro, climatizado. A gente sabe que no litoral também, você que é de Caraguá, isso faz toda a diferença no conforto na hora de fazer suas compras. Águida. E aqui no estúdio a gente recebe a Vale Infusões, que é um centro de terapia assistida especializada no diagnóstico e também tratamento, né, de doenças autoimunes. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre as doenças raras também. Hora da gente dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, gente? Hoje a pergunta foi a seguinte: você conhece alguém com alguma doença rara? Vamos ver então o resultado. Hashtag sim ou hashtag não. Bem equilibrado. Mas é alto, né? É alto também. Nossa, 47%, até me surpreendi, achei que fosse ser menos. Um assunto necessário que a gente traz junto a Vale Infusões. Então, hoje aqui no programa, a gente conversa sobre esse assunto com a médica geneticista Manuela Galvão. Doutora, tem mais perguntinha para você direto do Açaí com a Águida. Vamos lá. Vou entrevistar agora o seu João, que tem 65 anos e todos os dias toma uma medicação. Conta para mim qual é. É o Puran 150 miligramas, que é para tiroide, né? E foi difícil de chegar ao diagnóstico? Porque até antes de chegar a gente começa a sentir algumas coisas e tudo. Como foi para o senhor? Não, é que eu estava engordando um pouquinho, né? Mas não tem nada a ver com o exame que eu fui fazer. Fui fazer um exame
de sangue, né, para ver se estava tudo em ordem e detectaram a tireoide, problema de hipotireoidismo. E aí foi rápido, então, para o senhor saber que estava com hipotireoidismo, né? Vamos entender no estúdio por que é tão difícil, muitas vezes, de chegar ao diagnóstico mais rápido das doenças raras. Isso a gente chama de a jornada do paciente raro. O paciente raro, primeiro, são sintomas que você não consegue correlacionar, muitas vezes, né? Não consegue correlacionar um com o outro, você não consegue colocar no grupo das doenças que são epidemiologicamente mais prevalentes, né? Que são mais comuns. E os médicos, os profissionais de saúde, eles não conhecem. Eles não têm, porque quando a gente está na universidade, na faculdade de medicina, a gente tem sempre o acesso ao comum, né? Você vai ver um hipotireoidismo, você vai ver uma hipertensão arterial, você vai ver uma diabetes, que são doenças comuns. Mas as doenças raras acabam que são meio deixadas de lado até na própria formação da gente. Eu costumo dizer que eu entrei na residência de genética médica, querendo fazer genética médica, querendo lidar com doenças raras, sem saber muito, entendeu? E a gente vai aprendendo, porque a formação médica, ela não dava, e hoje em dia está melhor, mas ainda está em processo, né, de formação, esse acesso ao conhecimento sobre doenças raras. A jornada do paciente com doenças raras, eles chegam a passar por 8, 10 profissionais, isso pode levar 10 anos. Eu tenho paciente adulto que tem sintomas desde a infância e que foi ter o diagnóstico somente adulto. Eu costumo dizer de um caso do interior do Pará, que eu atendia, eu trabalhei no Pará, e eu atendi, e aí, a primeira vez que eu vi, eu disse, pode ser tal doença. E ela já passou por vários outros, tinha 10 anos, já tinha passado por vários outros médicos com sintomas desde os 10 meses. E pode ser tal doença. Aí eu pedi o exame e saiu, eu já não estava mais no Pará, ela me procurou por telemedicina. E aí, a gente fechou o diagnóstico de uma doença tratável. Uma doença tratável, que se ela tivesse feito a dieta, era uma dieta. A dieta correta, ela não teria tantas sequelas como ela tem hoje. Então, é uma jornada, é uma luta do paciente, da família e dos profissionais que se importam, né, que estão mais próximos do paciente. É uma luta. Olha, lá na Vale Infusões você vai ter instruções sobre qual seja a sua doença, ou também essa questão do diagnóstico, como pode ser feito. Vamos reforçar aqui o Instagram, que é @valeinfusões. Lá tem os contatos, você pode entender um pouco mais desses temas tão importantes que a gente está abordando aqui, tá bom? No próximo bloco a gente volta só com a participação de vocês. Manda perguntinha com hashtag falando nisso, tem um sorteio também no próximo bloco. Agora, gente, a Carolina Serra vai trazer informações para a gente, os destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Carol, boa tarde, querida. O que você traz hoje? Oi, Águida. Boa tarde, Lucas, para a doutora Manuela que está aí no estúdio e também para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu quero saber quem é que tem medo de elevador. Hoje eu vim falar que o Vale do Paraíba registrou 159 acidentes envolvendo elevadores nos últimos 5 anos. Para se ter uma ideia, em 2020 a região tinha registrado 23 casos de incidentes envolvendo elevadores. No ano passado, esse número saltou para 39. Então, teve um aumento aí de 69% em 5 anos. Os dados são de um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros. E sabe qual é o acidente mais comum que pode acontecer assim com todo mundo? É aquele desnível, quando a gente entra, né, não dá uma reparada que tem ali, que o piso tá um pouquinho maior, né, tem aquele desnível e a gente pode tropeçar, pode cair, pode se machucar. Muitas vezes acontecem aqueles famosos tropeços, né, importante também quando abrir o elevador ver se ele tá ali. Às vezes tem até um selinho nos elevadores indicando pra gente fazer isso. Um outro acidente que acontece bastante também é quando a porta tá fechando e o usuário ou tá apressado ou, né, tá com preguiça de esperar um pouquinho o próximo elevador.
abre a porta manualmente, né? E aquilo pode machucar, porque tem uma força contrária, pode machucar ele e também o elevador pode sofrer alguma coisa, né? Pode causar alguns danos aos equipamentos. Dos 159 casos de acidentes envolvendo elevadores nos últimos 5 anos no Vale do Paraíba, a maioria foi em Taubaté, cerca de 37,23%. Quando acontece algum problema, a gente sabe que é preciso manter a calma, então eu sei que é difícil, mas se vocês ficarem presos alguma vez no elevador, mantenham a calma que tudo vai acontecer de maneira leve e tranquila. É assim que a gente espera, né? Vocês já ficaram presos em elevador alguma vez? Olha, a doutora estava comentando com a gente aqui, Carol, que ela já passou por uma situação do elevador realmente cair. Um grande susto. Interessante que o elevador, ele é considerado hoje o mais seguro meio de transporte. Então vem esse questionamento de fazer certinho a manutenção para não ter esses problemas que a gente viu. Então, obrigado pelas informações e pelo alerta de hoje. Um bom trabalho para você. A gente vai para o intervalo, pessoal. Na volta, vamos responder a sua participação com relação às doenças raras. Pode mandar com a hashtag Falando Nisso, tá? A gente vai sortear um par de convites para o cinema no próximo bloco. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. De volta, mostrando mais uma região para você, estamos vendo o litoral norte, aí Ubatuba ao vivo, nesse momento 27 graus de temperatura. Olha, pode ser que caia uma chuva assim bem fininha, bem tranquila, logo mais por volta de 3, 4 horas da tarde. As temperaturas, então, a partir daí já começam a diminuir, tá bom? Mas a máxima a gente está vivendo agora, 27 graus nesse momento em Ubatuba e um céu parcialmente nublado. Que imagem gostosa, bonita, né? Traz tranquilidade para a nossa quarta-feira. Gente, agora a Lucimara Anselmo da Box Sistemas comenta hoje com a gente sobre financeiramente. Vale a pena, por exemplo, aderir à portaria remota no seu condomínio? Vamos ver? Olá, eu sou Lucimara Anselmo, diretora comercial da Box Sistemas Portaria Remota, e hoje eu vou falar para você a respeito do custo-benefício da portaria remota. Quanto será que você, no seu condomínio, consegue reduzir de taxa condominial? Para você, condomínio parece uma empresa hoje? Pois é. Tem muita gente que acredita que o condomínio ele seja muito por esse caminho, porque ele tem CNPJ, porque ele tem rendimentos, não é mesmo? Pois é. Só que não é bem assim. O condomínio, hoje, ele faz um rateio dos seus custos. Então, ele não tem um fundo de reserva se ele não pedir um fundo de reserva dentro da taxa condominial. Ele precisa fazer alguma reforma, às vezes ele tem que pedir uma taxa extra para que os condôminos façam o rateio dessa reforma. E aí, você sabe me dizer
onde é que o condomínio investe mais dinheiro? Onde essa renda toda do condomínio é destinada? Se você não sabe, eu vou te dizer agora. A portaria. O serviço de segurança do condomínio acaba tomando praticamente toda a folha, em torno até de 70% dessa receita do condomínio, ela é destinada para pessoas. E por que a portaria remota? A portaria remota ela vai fazer o trabalho dessas pessoas dentro do controle de acesso e vai trazer essa redução para a sua taxa condominial. Vamos lá. Se você tem um condomínio onde tem 4 porteiros físicos trabalhando lá todos os dias, 24 horas por dia, tomando aí 70% da sua receita dentro do condomínio, a hora que você faz a substituição para a portaria remota, você cai com esse valor para até 60% menos. Isso daí vai dar em torno de uns 40% de redução na taxa condominial do condômino. Pensa se não é uma boa. Fora que a gente tem, obviamente, a questão de segurança. Quando a gente coloca uma portaria remota para funcionar, colocamos uma série de equipamentos, uma série de sensores para que a gente consiga garantir a segurança e o excelente controle de acesso, mesmo não estando ali. Mas o atendimento é humanizado, você vai achar que nós estamos. E aí, você sabia de tudo isso que eu falei para você? Pois é, se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar o telefone aqui da Box Sistemas para você entrar em contato com a gente e a gente se vê semana que vem. Até lá! Valeu, Lucimara. Aqui no programa a gente continua conversando sobre doenças raras com a Vale Infusões. Tem médicos especialistas em diagnóstico e tratamento também de doenças autoimunes. Tem participação, a gente entra então agora com a sua perguntinha, começando com a Márcia. Vamos lá, Márcia. Fiz exames de sangue solicitados por um reumatologista porque estava com dores. Constatou que tenho tendência a ter lúpus, mas não se manifestou, graças a Deus, que bom. Segundo a médica, não preciso me preocupar. Devo repetir os exames para investigar mais? Qual seria o exame a fazer específico para lúpus, doutora? Então, não é um exame único específico para lúpus, é mais de um. São vários marcadores reumatológicos, assim, PEANCA, o próprio FAM, são vários. Né? Você tem vários critérios que você precisa preencher para o paciente diagnosticar com lúpus. Mas o fato de não repetir os exames, eu já não concordo muito. Fique tranquila no momento, mas se os sintomas persistirem, se a coisa se estender mais do que deveria, né, deve procurar e talvez fazer esses exames anualmente, até, né, você estabelecer ali se vai fechar o diagnóstico ou não. Mas eu teria cuidado. Vamos a mais participações? A dúvida agora é da Cláudia e ela é de São José, doutora. Por ser doença rara, pode ser diagnosticado ao nascer ou quando adulto? Acho que é interessante só a gente voltar na questão da importância do teste do pezinho e o quanto ele pelo menos pode direcionar para uma possível doença rara, né? Isso. O teste do pezinho, ele é um exame de triagem neonatal, né? Que ele deve ser colhido ali no segundo dia de nascido, né? Ele deve ser colhido no período neonatal e a gente tem diferenças entre os vários estados do país, quando for, cada um cobre mais ou menos doenças, mas a gente tem as principais e ele serve justamente para dar o diagnóstico, você dá o pré-diagnóstico, né? Não é um pré-diagnóstico, você faz a triagem e daí você vai fazer a investigação mais precisa. E a partir daí você consegue fazer o diagnóstico precoce e começar a tratar precocemente. Isso é ótimo. E quanto à pergunta da Gabriela, se você tem uma doença rara, ela pode ter uma manifestação desde o nascimento ou até pré-natal, ou pode ter, inclusive, só na fase adulta. Eu trabalho num local chamado também a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Não sei se vocês já ouviram falar. O Padre Marlon, que é o fundador, ele tem uma doença rara, e ele teve manifestações desde a infância. Ele tem deficiência de transportador de riboflavina, que é uma doença raríssima, ultra rara, e não era, assim, ele diz que ele é um milagre vivo, porque realmente, com a idade dele, a idade que foi diagnosticado, ele foi diagnosticado há pouco tempo, já adulto, ele é traqueostomizado, e
assim, ele teve manifestações adultas, né, desde a infância, mas só foi diagnosticado na vida adulta. Então, assim, depende muito do paciente. Essa jornada do paciente, ela é muito extensa e depende muito do local que ele está inserido, no local do país, no local que tem mais ou menos acesso. Tem vários fatores envolvidos. Doutora, tem mais uma perguntinha da Gabriela. Obrigada pela participação. Acabei de falar ela acabou de responder, na verdade, a nossa... mudou? Fátima Porto. Vamos lá, então. Boa tarde, Fátima. Obrigado pela participação. Conheço o padre Marion Múcio, de Taubaté, com doença rara. Acabei de falar. Aí está falando aqui até o nome da doença. Isso. Inclusive, está construindo a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Interessante você mandar para a gente, Fátima. Bem no momento que a gente recebeu aqui da doutora essa informação. A Casa de Saúde já está em funcionamento, certo? A gente já tem 1 ano de funcionamento. Eu sou coordenadora de lá. E a gente está fazendo um trabalho muito bonito. A gente recebe os pacientes de forma espontânea. E eles se inscrevem, preenchem o formulário e a gente está conseguindo assim, dar continuidade à nossa luta de diminuir essa jornada do paciente. Eu insisto muito nessa jornada do paciente porque tempo é vida. Exato. Vamos a mais participações? Gabriela, na tela, por favor, a pergunta dela. O que faz uma doença ser considerada rara, doutora? Caso eu tenha, minha família também está em risco de desenvolver a doença? Então, depende muito. A doença é considerada rara, como eu já falei, em relação à incidência. É uma pessoa a cada 2.000 pessoas que vai ser portadora de uma doença rara. E depende muito da etiologia dessa doença. Então, se a doença for uma doença que a gente considera autossômica recessiva, a possibilidade é uma. Se é uma doença dominante, a possibilidade é outra. Então, a gente tem que fazer uma investigação mais apurada da família, para poder responder essa pergunta com mais precisão. Tá certo. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Que orgulho a gente poder trazer esse assunto tão necessário junto à Vale Infusões. O site, para eu reforçar aqui para vocês, também terem outras informações, valeinfusões.com.br. Você consegue ter contato direto com eles também pelo WhatsApp. Mas muito obrigado, viu, doutora? Valeu. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar falando de um assunto que eu amo tanto. Que bom. Olha, o programa não acabou ainda, porque a gente precisa fazer o nosso sorteio, né, gente? Rapidinho, então, para você que colocou hashtag falando nisso, torça aí, hein, que agora é o momento. Quem será que ganhou um par de convites? Gabriela! Ai, que legal! Acho que foi a Gabriela que participou agora com a gente. Foi. Ó, Gabi, que legal, hein? Parabéns. E olha, amanhã tem um assunto tão legal no programa. Olá, eu sou Matheus Pereira, advogado especialista em Direito do Trabalho, e amanhã estaremos aqui, no Falando Nisso, abordando um pouquinho sobre as atualidades do Direito do Trabalho. Trabalho híbrido, remoto, utilização de celular na empresa e tudo mais que se discute atualmente. Amanhã, às 13 horas, aqui na Band. E a gente agradece demais, viu, a sua audiência. Fique com Deus. Um beijo para você, uma boa tarde. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.